observando o personagem principal dessa história, a gente percebe claramente que você não vai ser grato se você não decidir intencionalmente, racionalmente, andar na contramão do impulso da sua alma. Se você não decidir racionalmente, intencionalmente, parar de se comparar, parar de se achar a vítima do mundo e tomar a postura de ser grato. E deixa eu te contar uma coisa que não funciona. Não funciona usar a gratidão como ferramenta de controle de Deus. Não funciona você dizer assim, já que o negócio é ser grato para ser abençoado, então eu vou ser grato esse mês aí que o pastor falou que é para ser grato. Eu vou cortar a murmuração esse mês e vamos ver o que vai acontecer no final do mês, né? A gratidão não está fluindo nesse caso. A gratidão é a decisão de olhar para o que você tem como um privilégio e como uma bênção. É a decisão de olhar para aquilo que Deus já te deu como algo aceitável, em vez de comparar com o outro. Irmãos, uma chance possível que normalmente a gente não pensa é que talvez aquele que ganhou um talento, é muito possível que quando o senhor dele voltasse, ele tivesse 10. Ah, pastor, mas aí você está sendo otimista demais. Claro que não. Tem negócios e negócios. Às vezes, o empresário acerta um ramo de negócio que em 1 ano, 2 anos, ele ganha dinheiro para 15 anos. Que não é o padrão de ganhar o dinheiro normal de todo mês e todo ano. Podia acontecer, mas ele perdeu essa oportunidade porque ele se deixou envenenar. Mas não, você não pode entender que isso é uma promessa. Se eu for grato, se eu parar de murmurar, então tudo que eu tenho vai multiplicar em 1 ano. Deus não está te prometendo isso. Não, Deus está te contando que se você continuar murmurando, se você continuar ingrato, se você continuar se comparando e deixando a inveja te corroer de dentro para fora, você vai se sabotar e você vai piorar a sua vida e desgraçar ela cada vez mais. É isso que eu estou te falando. E sim, é claro que na contramão disso, ao praticar o princípio, Deus te abençoa, sua vida anda e as coisas funcionam. No momento que a gente está vivendo, isso é ainda mais complicado, porque estamos vivendo um tempo de peso espiritual, em que as trevas estão cutucando você, mexendo com você e torcendo para que você, com raiva, frustrado, decepcionado, magoado consigo mesmo, com a sensação de eu não consigo chegar onde o outro chega, com a sensação de eu não sou bom o bastante, só que projetando e transferindo isso para Deus e dizendo, Deus, por que você faz isso comigo? Quando na verdade a dor da sua alma é, eu não devo ser bom, porque se eu fosse bom eu consegui o que fulano conseguiu. Você é bom. Dá uma olhada para o que você conseguiu. Você conseguiu muito. Mas a murmuração e a ingratidão apodrece e rouba isso. Então, olhando para o nosso personagem principal desse texto, você precisa começar a perguntar o que foi que Deus já te deu. O que foi que Deus já entregou para você. Na vida financeira, o que Deus já te deu? Pastor, eu não tenho nada. Resposta errada. Pode complicar as coisas. Talvez uma forma de você pensar melhor nisso seja você pensando que pode piorar. Então pergunta para você assim, onde eu estou, pode piorar? Resposta, pode. Então, se você não dá conta de agradecer pelo que tem, então agradece porque não está pior. Porque podia estar pior. O fato é que você precisa duvidar
das suas emoções, duvidar do seu vitimismo e dizer para a sua alma vítima que ela está errada. E que toda a interpretação que ela está fazendo do ambiente está errado. E que se ela continuar nessa interpretação, ela vai trazer autossabotagem, autodestruição em problema cada vez maior. Eu me lembro que nas chuvas do ano passado, os irmãos lembram que aqui em Linhares encheu muita coisa. Eu estava reformando, mexendo lá em casa, serviço de pedreiro, e os pedreiros colocaram uma caixa d'água que eles estavam usando para trabalhar em cima do bueiro que escorcou a água. E naquela noite choveu muito. A Berê me acordou por volta das 3 da manhã. Amor, tá entrando água em casa. E só de acordar, eu já agradeci a Deus por ter Berê na minha vida, porque quando eu acordasse, no outro dia, eu e a cama já teríamos nadado e ido embora. Berê acorda com essas coisas. A intuição de Berê é um fenômeno. Eu não tenho essa intuição poderosa. Ela sente as coisas a quilômetros. Ela me acorda às 3 da manhã. Amor, a água já está chegando no quarto. Acordei, fui andando dentro da água, cheguei na parte da cozinha, a água passava do meu pé. No quintal, mais um palmo de água. O quintal estava lotado. Deu um sentimento de, poxa vida, agora que as coisas estão dando certo. Quando aquele sentimento começou a brotar na minha alma, eu comecei a cantar. És fiel em todo tempo. Vocês cantaram onde? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu só sabia até aí, mas já estava bom, porque eu fiquei repetindo essa parte, e os meninos lá em casa já estão acostumados comigo. Eu só aprendo um pedacinho mesmo e fico repetindo a vida toda aquele pedacinho. Mas era o suficiente para minha alma gritar a verdade que eu queria que ela gritasse, e não a mentira que ela queria que eu gritasse. Quem manda nessa casa sou eu, e comecei a cantar cada vez mais alto, e fui para o quintal, e entrei na chuva, e fui cavar o bueiro, e fui descobrir onde era o problema. Lá para as 6 da manhã, e orando, claro, falando, Deus faz a chuva parar, porque o meu quintal não dá conta de tanta chuva. Perdi alguns móveis naquele dia, meu guarda-roupa não prestou mais. Mas enquanto eu cantava que Deus é fiel, o Espírito Santo ia aproveitando a minha decisão de andar na contramão da minha emoção, para me lembrar que eu nunca tive tanto quanto tenho agora para a chuva molhar. Teve época da minha vida, irmãos, que se aquela chuva entrasse na minha casa, eu nem ia notar que ela entrou, não ia estragar nada, não tinha nada para estragar. Graças a Deus, agora tem. E o Deus que deu esse vai dar mais. Eu nunca estive tão bem quanto eu estou agora. Então, graças a Deus. Mas você começa primeiro tomando uma postura de bater de frente com a sua alma e falar assim, ei, cala a boca. Você está enganada. Não é isso que você está falando, não. O fulano de quem eu estou sentindo inveja, ele não é essa maldade toda, não. Eu estou apontando isso para ele porque eu estou mal. Porque eu queria algo que eu não consegui. E eu tirei o olhar do que eu tenho e coloquei o olhar no que eu não tenho. E por isso eu estou perdendo e me perdendo cada vez mais. Eu falei para vocês que eu ia contar 2 histórias. A essa altura eu estou com a sensação,
olhando para vocês que uma história já bastava. Mas como eu falei que eu ia contar duas, deixa eu contar a segunda. A Berê está ali no banco falando assim, tadinho deles, não conta a segunda não. Porque nessa casa tem mãe. E o papel de mãe é esse mesmo, ficar com peninha. Mas deixa eu te contar uma coisa. Por que eu preciso te contar essas duas histórias hoje? Sim, para você vencer o hábito de murmurar. Para você vencer o hábito de se entregar às suas emoções. Para você parar de dar razão para o que sente e começar a pensar com raciocínio lógico, especialmente com a palavra que Deus colocou na sua cabeça. Mas principalmente, a razão principal para eu trazer essas duas histórias para você hoje, em continuidade à palavra de domingo passado, é porque você está vivendo um tempo de peso e você não escapa dele. Ele vai trazer uma destruição grande para a sua vida, se você não entender que quando você murmura, você piora o tempo. O tempo ruim fica pior quando você murmura. E quando você agradece, ser grato melhora as coisas. Pastor, melhora só na minha vida financeira? Não, melhora em tudo, melhora seu casamento. Pastor, mas no meu casamento eu vou ser grato pelo quê? Tem coisa boa no seu casamento, procura que tem. Começa a agradecer todo dia pelas coisas boas do seu casamento. No seu relacionamento com aquele filho complicado, não tem um filho complicado, tem alguma coisa lá para agradecer, seja grato. Não importa a área da sua vida, tem coisa para agradecer. Não importa a área da sua vida, se você murmurar, se você não agradecer, vai piorar. Então, são dois lados da mesma moeda. Parar de murmurar e começar a praticar gratidão de propósito, em todas as áreas. A segunda história é a história por trás do texto de 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11. Deixa eu lembrar o versículo para você, para te contar a história que está por trás dele. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos tempos. Paulo está dizendo que a murmuração é um problema sempre, mas no fim dos tempos ela é pior. Qual é a história por trás dessa fala de Paulo? Eles murmuraram e pereceram atacados pelo anjo destruidor. Antes eu quero te lembrar que o anjo destruidor é uma entidade espiritual, uma casta, e o fato dele se chamar anjo não significa que ele é de Deus. Apocalipse capítulo 12 diz que tem os anjos de Satanás e os anjos de Yahvé. Então esse anjo destruidor, ele vem no cheiro da sua murmuração. E Paulo está dizendo que o povo de Israel murmurou. Tem muitas histórias de murmuração de Israel, irmãos. Quando você lê o Pentateuco, ou como os judeus chamam, a Torá, quando você lê os 5 livros de Moisés, e pode ir um pouquinho, entra nos livros históricos e lê Josué e Juízes, já dá para você ter uma ideia geral como aquele povo murmurava. Era quase que a cada 2 páginas tem um episódio de murmuração e uma conta cara que aquele povo pagava. Então, a gente fica com dificuldade de perguntar assim, ou de entender qual é a história a que Paulo se refere. Quando Paulo diz, Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor, de qual das histórias de murmuração aquele povo estava vivendo? Eu acho que o anjo destruidor, irmãos, seguiu Israel e ele atacava toda vez que eles murmuravam. O texto ao qual eu acho que Paulo se refere é o texto de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. E como o meu tempo está acabando, eu não vou ler esse texto para você. Eu só vou te contar o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo é que Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vê o faraó e seus soldados morrerem, chega do outro lado, feliz porque Deus tinha salvo eles.
Mas aí eles começam a enfrentar um deserto que não tem comida, um deserto que não tem água, um deserto que não tem segurança. Não tem muros no deserto. Eles estão ao léu. Comida, água e segurança era a principal preocupação deles. Então, Deus colocou sobre o tabernáculo uma coluna de fogo. A mesma coluna de fogo que sepultou o exército egípcio dentro do Mar Vermelho. Porque toda vez que eles olhassem para a coluna de fogo, iam lembrar: Deus derrotou o maior e mais poderoso exército do mundo. Então, a gente vai vencer se o inimigo chegar. Então, eles não tinham muros, mas tinham uma coluna. Não tinha comida. Todo dia, Deus fazia chover comida. Um grãozinho, que a Bíblia diz que era do tamanho de um grão de coentro, branco, tipo a metade de um arroz. Chovia toda manhã, cobria o campo. O povo colhia e fazia comida. Moisés tocou numa rocha, saía água da rocha. E eles bebiam daquela rocha. Por 40 anos. Depois de uns 10 anos, comendo maná todo dia. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Esse texto que eu citei para você diz que um dia o povo inteiro ficou enfastiado e começou a murmurar coletivamente. A murmuração deles era: por que Moisés nos tirou do Egito? Lá no Egito tinha carne. A gente não comia carne todo dia, mas comia carne todo sábado. Para o judeu, era em tempos de dificuldade, carne só no Shabat. Durante a semana, tinha outras comidas. Mas durante a semana, tinha pepino e cebola. Irmãos, eu nunca entendi por que aquele povo gostava de pepino e cebola. Eu até tinha uma fantasia que eu pensava assim: pepino e cebola do Egito deve ser melhor. Aí em 2005 eu fui no Egito. Eu queria comer pepino e cebola do Egito para ver que gosto que tinha. Sabe o que eu descobri? Pepino e cebola no Egito é igual pepino e cebola em qualquer lugar do mundo. Mas a reclamação deles, a murmuração deles era: lá no Egito tinha carne, pepino e cebola. E aqui no deserto, olha a palavra que eles usaram: a gente só tem esse maná amaldiçoado. Complicou. Deus, irmãos, ele não deixa de ser fiel. Porque se ele deixasse, se ele fosse igual a alguns de nós, ia deixar eles ali uns 3 meses sem maná, para eles sentirem na pele quanto que faz falta o maná. Mas Deus não faz, Deus é fiel. Eles murmuram e continuam caindo o maná, mas o destruidor seguiu eles. Quando eles murmuraram, começou a brotar da terra serpentes venenosas que começam a matar o povo. E morreram milhares por causa daquela murmuração. E aí o povo se arrepende, procura Moisés e fala: Moisés, nós murmuramos. Não fiquei sabendo, não estou olhando as redes sociais. Nós murmuramos. Ah, tá, tudo bem. E o que tem de diferente? Vocês sempre murmuram? Qual o problema? Eles falaram: é que agora está nascendo da terra serpentes venenosas que dão uma picada e a gente morre. Moisés, fala para Deus perdoar a gente e fala para ele tirar as serpentes. E aí Moisés orou e falou: Senhor, perdoa o povo. Eles murmuraram de novo. E tira as serpentes. Deus falou assim: Moisés, perdoar o povo até que dá, agora tirar as serpentes não dá. Mas eu vou fazer te dar a planta de uma serpente de bronze. Você faz uma serpente e pendura. Todo aquele que for mordido pela serpente, corre lá, olha para a serpente e vai ficar curado. Foi assim que o povo foi livre dessa murmuração. Qual é o sentimento que está no coração desse povo que faz eles murmurarem do maná? Quando eu te explico que as mães mais criativas
faziam caldo de maná, maná cozido, maná assado, maná seco, farofa de maná, sopa de maná, caldo de maná. O caldo de maná eu já falei, né? Não dá nem para falar assim, maná no feijão, maná no arroz, porque não tinha arroz e nem feijão. Não dá para falar assim, maná na carne, porque não tinha carne. Oi? Muqueca de maná, panqueca de maná. Era maná de tudo que é jeito. Quando eu falo isso, você já começa a sentir um pouco de enjoo aí, né? Então você consegue começar a entender que a bênção de ontem, aquilo que Deus te abençoou há 5 anos atrás, quando você se acostumou com a bênção, ela parece direito adquirido e você esquece que foi Deus que te deu e você para de agradecer. Na verdade, irmãos, os seres humanos têm uma capacidade de se entediar, que é um fenômeno. A maioria das coisas boas que a gente ganha de Deus, elas não duram muito como coisas boas, porque rapidinho a gente incorpora ela ao nosso padrão costumeiro e a gente começa a perguntar assim: que saudade, Deus não me abençoa mais. E essa bênção que está aí? Não, essa daqui já está aqui há 5 anos, mas ela não está aí, ela é uma bênção ainda. A gente faz isso com pessoas, com coisas, com posições, com situações. A gente nunca está feliz. É da gente isso. Mas deixa eu te contar. Deus sabe que você é assim. Então, Ele quer te dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta bênção. Ele quer renovar seu marido para você. Ele quer renovar sua esposa para você. Ele quer melhorar a qualidade dos seus pais para você, dos seus filhos para você. Ele quer melhorar tudo que Ele te dá para acompanhar a sua expectativa. Mas não vai rolar se você não agradecer, se você for ingrato e murmurador. Semana passada, uma pessoa mandou uma mensagem para mim falando assim: pastor, eu sou sua discípula? Eu respondi embaixo: é. Ela perguntou: tem certeza? Eu falei: tenho. Ela disse: então, por que você mandou o cartaz da campanha de murmuração para fulana e não mandou para mim? Então eu respondi assim: não é assim que fala. Como é que fala? 2 pontos. Pastor, você pode mandar o cartaz para mim? Eu ia perguntar: qual cartaz, minha filha? E você ia responder: aquele cartaz que você mandou para fulana. E eu ia dizer: certo, filha, te mando daqui a pouquinho. E aí eu disse para ela: quando você acusa o outro de não fazer, você não produz no outro um desejo de fazer, você produz nele uma vontade de não fazer nunca mais. A gente, irmãos, é inteligente, a gente é capaz de se posicionar e viver melhor. Aquele povo no deserto deixou o coração dele se encher com um sentimento de tédio, de fastio, de enjoo. Só que a outra opção que eles tinham era passar fome e morrer de fome no deserto. E às vezes faz até bem a gente jejuar um pouco, porque quando você jejua e passa um tempo sem comer, aquelas coisas ruins ficam tão gostosas. Você já notou? Eu comi feijão a minha vida inteira, irmãos. Eu sei de qual o gosto do feijão. A primeira vez que eu fiquei 15 dias sem comer feijão, gente, era tanta ânsia que parecia síndrome de abstinência. Eu estava no exterior, não tinha feijão onde eu estava, e não tinha mesmo. Era uma cultura que não come feijão. Quando eu voltei, desci no aeroporto de São Paulo, sentei no primeiro restaurante que eu encontrei, e quando o garçom veio trazer o cardápio para mim, eu falei assim: não quero cardápio, eu quero arroz, feijão e bife acebolado. Você tem? Tem, traz. E fiquei ali salivando enquanto ele voltava.
Mas quando você está comendo feijão e arroz todo dia, você não sente isso. Você precisa se lembrar disso antes que a dor da sua alma te embriaga e você para de pensar com clareza e começa a murmurar e atacar e eleger inimigo todo aquele que está na contramão do seu conjunto emocional. E começa a atacar qualquer um, inclusive, irmãos, alguns viraram inimigos de Deus. Tem um monte de gente ali fora da igreja, desviado. Mas é um desviado diferente. Eu me lembro da minha infância que a gente encontrava um desviado. Alguns de vocês estão mais tempo na igreja, como eu. A gente encontrava um desviado, ele sentia vergonha de encontrar a gente. E quando não tinha jeito, ele encontrava mesmo, ele falava assim, um dia eu vou voltar. Você ora por mim. A gente encontra os desviados hoje, irmãos. Eles odeiam a igreja, odeiam Deus, odeiam o sistema. Por quê? Porque nós enchemos os crentes de expectativas. Prometemos mundos e fundos para eles. E não ensinamos eles resignação. Não ensinamos eles a ser grato. Não ensinamos eles a negar a si mesmo. Não ensinamos esses crentes que murmuração faz mal. E eles dentro da igreja começaram a se frustrar, se decepcionar, se enfastiar, ficar entediados. E um dia eles saíram da igreja, mas eles saíram com a sensação de não cumpriram a promessa para mim. Os crentes desviados que estão aí fora hoje, eles são parecidos com o cara que ganhou 1 talento, mas queria 5 talentos e o 5 não chegou, porque ele não foi fiel com 1. Por isso eles estão lá fora, desviados, e odiando a igreja. Porque o resultado da falta de gratidão, o resultado do se entregar à murmuração, é que cresce na gente um sentimento de fastio. Eu estou enjoado disso, eu não quero isso mais não, eu queria uma coisa nova. Deixa eu te contar, Deus tem coisa nova para você. Mas não começa com coisa nova. Começa com vencer a gratidão. Aliás, vencer a murmuração e praticar a gratidão. Começa com aceitação. Começa com resignação. Começa com querer mais Deus e menos a bênção. É quando Deus é mais importante que a bênção. É que a bênção chega. E sabe, quando você está prestes a alcançar a bênção, a aprovação maior vem. A aprovação maior chega para te perguntar assim, é Deus mesmo que você quer ou é a bênção? Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Para te desafiar a tomar uma postura. Vamos entrar aí nesses 30 dias de zero murmuração e muita gratidão. E eu repito, falei isso domingo passado, vou falar hoje de novo. Gratidão, irmãos, não é só agradecer a Deus. Não agradeça só a Deus. Agradecer a Deus é bom, mas não é o suficiente. Você precisa agradecer aquela pessoa que convive com você e que te aguenta e que te suporta. Você precisa agradecer a quem te serve, a quem cuida de você, a quem está com você. Sabe, agradecer a moça do supermercado, agradecer a pessoa que lavou seu carro. Por falar nisso, gratidão, Decácio. Cadê o Decácio? Gratidão, obrigado. Você precisa ser grato às pessoas também. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de relacionamento, então a gente agradece a Deus, mas quando olha para a pessoa, a gente diz, você não fez mais do que sua obrigação. Claro que é verdade, irmãos. A gente não está mais do que fazendo nossa obrigação. Mas não custa nada você olhar para a pessoa e falar assim, eu estou tão grato a você pelo que você faz por mim. Mas tem coisa, pastor, que eu queria que a pessoa fizesse, e se eu ficar agradecendo, ela vai achar que não precisa fazer. Então não vou agradecer não, para ela prestar atenção no que está faltando. Deixa eu te contar, é o contrário. Não é assim com você? Presta atenção. Quando você faz para uma pessoa e faz, e toda vez que ela olha para você é só para cobrar mais e reclamar do que você não fez, você fica com vontade de servir ela? Claro que não. Então por que você acha que o outro vai ficar com vontade de te servir quando você faz isso com ele? Sabe quando o outro tem vontade de te servir? Quando você é grato. Quando você demonstra para o outro que você reconhece o que ele fez,
que o que ele fez foi bom.